Paz e graça, irmãos. Vamos dar continuidade à leitura aí desse clássico da literatura cristã. Confissões, Santo Agostinho, livro 4. A vida de Agostinho dos 19 aos 28 anos, adere ao maniqueísmo e seduz outros para essa heresia. Obediência parcial em meio à vaidade e ao pecado, consulta a astrólogos sofrendo leve abalo, perda de seus primeiros amigos que se converte e é batizado durante um desmaio. Reflexões sobre o luto e sobre a amizade real e a irreal e a paixão pela fama. Escreve sobre o belo e o adequado, mas de modo inadequado apesar dos grandes talentos que Deus lhe deu, porque alimentava ideias falsas sobre Deus, de modo que até seu conhecimento era mal aplicado. Durante esse período de 9 anos, dos 19 aos 28, vivi seduzido e seduzindo, enganado e enganando, ao sabor de diversos ardentes desejos, em público, seguindo as ciências que são chamadas de liberais, em segredo, seguindo uma falsidade que é chamada de religião. Ora orgulhoso, ora supersticioso, sempre vaidoso, ora perseguindo o vazio do aplauso popular, descendo até o aplauso teatral, prêmios literários e concursos visando obter coroas de palha, as loucuras de sombras e a intemperança do ardor dos desejos. Ora movido pelo desejo de ser purificado dessas profanações, levando para os chamados eleitos e santos, alimentos com os quais, da oficina de seu estômago, eles para nós forjariam anjos e deuses capazes de nos libertar. Essas coisas eu seguia e praticava com meus amigos, enganados por mim ou comigo. Que os arrogantes se riem de mim, assim como aqueles que, para a saúde de sua alma, não foram atingidos e humilhados por ti, ó meu Deus. Mas eu te louvo, nunca deixarei de confessar a ti a minha vergonha. Permite, eu te suplico, e concede-me a graça de analisar em minha rememoração presente os delírios do meu passado, e oferecerei sacrifício com aclamações. Salmo 27:6. Pois o que sou eu para mim mesmo sem ti, se não um guia para a minha queda? Ou o que sou eu, mesmo na melhor das hipóteses, se não um bebê que suga o leite que tu lhe dás e se alimenta de ti, a comida que permanece para a vida eterna? Que espécie de homem é o homem, uma vez que é apenas um homem? Que os fortes e os poderosos se riam de nós, mas nós, pobres e necessitados. Salmo 74:21. Vamos te confessar. Naqueles anos, eu ensinava retórica e, movido pela ganância, comercializava a habilidade de conseguir vitórias nos tribunais mediante a arte do discurso. No entanto, tu sabes, Senhor, que eu preferi os estudiosos que, como se diz, são considerados honestos. A estes, sem enganar ninguém, eu ensinava como enganar, não para que isso fosse utilizado contra a vida de inocentes, mas às vezes em benefício de culpados. E tu, ó Deus, lá de longe me vias avançando aos topos naquele caminho escorregadio, emitindo em meio a muita fumaça algumas fagulhas de fidelidade, que apareciam em minhas orientações aqueles que iam amando ilusões e buscando mentiras. Salmo 4:2. Eu mesmo era companheiro deles. Naqueles anos eu tinha uma mulher, não vinculada a mim pelo casamento legítimo, mas uma que eu havia encontrado numa paixão dissoluta e desprovida de entendimento. Todavia, só tinha uma e lhe era fiel. Com ela eu aprendi por experiência própria a diferença que existe entre a autolimitação do contrato matrimonial visando a prole e o pacto do amor lascivo, caso em que os filhos nascem contra a vontade dos pais, embora depois de paridos o casal se esforce para amá-los. Lembro-me também que, quando decidi participar de uma competição teatral aspirando um prêmio, um adivinho me perguntou o que lhe daria em troca para sair vencedor.
Mas eu, detestando e abominando aqueles rituais sujos, respondi: mesmo se o prêmio fosse uma coroa de ouro maciço, eu não permitiria que uma mosca fosse morta para me garantir o prêmio. Pois ele devia sacrificar algumas criaturas vivas em seus rituais e, mediante aqueles tributos, proporcionar-me o favor dos diabos. Mas esse mal eu também rejeitei, não motivado por um amor por ti, ó Deus, do meu coração, pois eu, que não sabia como conceber coisa alguma que não fosse um objeto de beleza material, não sabia te amar. E acaso uma alma que fica suspirando por essas ficções não comete um ato de fornicação contra ti? Não confia no erro e alimenta-se de vento? Oséias 12:1. Mesmo assim, eu não queria que sacrifícios fossem oferecidos em meu proveito aos diabos, a quem eu, pela superstição, sacrificava a mim mesmo. Pois que mais pode significar alimenta-se de vento, se não for alimentar demônios? Isto é, mediante nossos erros, nos tornamos o alvo de prazer e zombaria deles? Então, sem escrúpulo algum, eu consultei aqueles impostores que se intitulam astrólogos, porque aparentemente não se utilizavam de nenhum sacrifício, de nenhuma invocação a qualquer espírito para suas adivinhações. Essa arte, porém, a verdadeira piedade cristã sistematicamente rejeita e condena. Pois como é bom render graças ao Senhor, Salmo 92:1, e dizer: misericórdia, Senhor, cura-me, pois pequei contra ti, Salmo 41:4. E não abusar de tua misericórdia, vendo-a como uma permissão para pecar, mas lembrar-se das palavras do Senhor: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. João 5:14. Todos esses bons conselhos eles tentam destruir, dizendo: a causa do pecado está inevitavelmente estabelecida no céu, e isso é obra de Vênus, ou de Saturno, ou de Marte, de modo que o homem feito de carne e osso e de orgulhosa corrupção possa ser inocentado, enquanto o Criador e organizador do céu e das estrelas deve arcar com a culpa. E quem é ele, senão o nosso Deus? Exatamente aquela fonte de doçura e de justiça que retribuirá a cada um conforme o seu procedimento, Romanos 2:6. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará, Salmo 51:17. Havia naquele tempo um homem sábio, muito habilidoso em medicina, fato que o tornara famoso. Com sua própria mão proconsular, ele pôs uma grinalda sobre minha cabeça, mas não como médico, pois esta doença somente a curas tu, que és um Deus que se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. 1 Pedro 5:5. Mas tu não me afastaste de ti, nem mesmo por meio daquele velho, nem deixaste de curar a minha alma. Pois depois de eu conhecê-lo melhor e de ouvir de maneira mais assídua e atenta às suas palavras, que embora em termos simples eram ardorosas e sérias, depois dele perceber pelo meu discurso que eu me entregara à leitura de livros sobre astrologia, bondoso e paternalmente me aconselhou a descartá-los e não a dedicar nenhum cuidado e atenção necessário para coisas úteis a essas inutilidades. Explicou-me que, numa época anterior de sua vida, ele estudara aquela arte, a ponto de fazer dela o meio de ganhar seu pão, e que, entendendo Hipócrates, logo conseguiu entender esse tipo de estudo. No entanto, ele o abandonara e abraçara a medicina pela simples razão de que havia considerado a astrologia totalmente falsa. E ele, homem sério como era, não ganharia seu sustento por meio da enganação dos outros. Mas você, disse ele, tem a retórica para se manter, de modo que segue isso por livre escolha, não por necessidade. Com muito mais razão, portanto, deve dar crédito a mim que trabalhei para dominar esta arte com perfeição tal que me permitisse viver só disso. Quando lhe perguntei como então era possível usá-la para predizer tantas coisas verdadeiras, ele me respondeu, do jeito dele, que a força do acaso.
Difusamente espalhada em todas as coisas, era a causa disso, pois se um homem abrir ao acaso o livro de algum poeta que cante ou sugira algo completamente diferente, muitas vezes vai aparecer um verso que combina admirável com a situação presente desse homem. Não deveria causar nenhuma surpresa se, da alma humana, inconsciente do que ali se passa, por meio de algum instinto superior, proviesse alguma resposta correspondente à atividade e ação do indagador. Isso seria obra do acaso, e não de alguma arte. E assim muitas coisas provenientes deste homem, ou através dele, tu me comunicaste e marcastes a minha memória, e isso eu mesmo pude mais tarde investigar. Mas naquela época, nem ele, nem meu caríssimo Nebrídio, um jovem excelente e repleto de santo temor, que ridicularizava toda essa história de adivinhação, conseguiram me levar a descartá-la, e a autoridade dos autores que fazia oscilar ainda mais. Eu ainda não havia descoberto nenhuma prova concreta, tal qual a imaginava, mostrando-me acima de qualquer dúvida que as previsões daqueles que consultei resultavam no acaso, não na arte dos astrólogos. Naqueles anos em que comecei a ensinar retórica na minha cidade natal, eu fizera um amigo que muito gostava, devido à semelhança de nossos interesses. Ele tinha a minha idade, desabrochando para a juventude. Crescera comigo na infância. Fôramos colegas de escola e tínhamos brincado juntos. Mas ele não era meu amigo como viria a ser depois. E mesmo depois, não como uma verdadeira amizade deve ser. Pois ela não pode ser verdadeira, a não ser naqueles que tu unistes, os que se apegam a ti por aquele amor derramado por Deus em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Romanos 5:5. No entanto, ele era muito doce, amadurecida pelo calor de estudos congêneres, pois da verdadeira fé, que ele em sua juventude ainda não abraçara por completo, eu também o fisgara, arrastando para aquelas supersticiosas e perniciosas fábulas que faziam minha mãe chorar por mim. Comigo ele agora estava mentalmente errado, e minha alma não podia prescindir de sua presença. Mas eis que tu estava nos calcanhares dos teus fugitivos, sendo ao mesmo tempo o Deus vingador, Salmo 94, e a fonte de misericórdia, direcionando-nos para ti por meios extraordinários. Tu tirastes da minha vida aquele homem, quando ele mal havia completado 1 ano de amizade comigo, e me era mais caro do que tudo naquele momento. Quem poderá descrever todos os feitos poderosos do Senhor? Salmo 106:2. Vivenciados na solidão? Que fizeste então, meu Deus? Como são insondáveis as profundezas dos teus julgamentos? Por um longo espaço de tempo, acometido por uma forte febre, ele ficou desmaiado, em suor mortal. Perdida a esperança de sua recuperação, ele foi batizado sem o saber. Eu mesmo, nesse meio tempo, dei pouca importância ao fato, presumindo que sua alma renderia ao que recebera de mim, não que lhe era feito naquele estado de inconsciência. Mas não foi isso que aconteceu. Sua febre diminuiu e ele se recuperou. Em seguida, tão logo pude conversar com ele, o que se deu assim, que ele pôde falar, porque eu nunca o deixava e nós estávamos sempre juntos. Tentei brincar, pensando que ele brincaria comigo acerca daquele batismo recebido quando sua mente e sentidos estavam em todos ausentes. Mas agora entendia o que havia recebido. Ele, porém, se retraiu de mim como se eu fosse um inimigo. Com súbita e extraordinária liberdade, me avisou que, se eu quisesse continuar seu amigo, deveria parar de falar com ele daquele jeito. Atônito e assustado, reprimi todas as minhas emoções. Aguardaria até quando ele se recuperasse e sua saúde estivesse boa o suficiente para discutir com ele como eu desejava. Mas ele foi levado embora de minha loucura, a fim de que contigo pudesse ser preservado para o meu conforto.
Alguns dias depois, da minha ausência, ele teve outra crise de febre e acabou morrendo. Nesse luto, meu coração ficou totalmente envolvido nas trevas. Tudo o que eu contemplava era morte. Minha terra natal tornou-se para mim um tormento e a casa de meu pai uma estranha infelicidade. Tudo o que eu havia compartilhado com ele, sem ele era uma tortura que me enlouquecia. Meus olhos o procuravam em toda parte, mas não o encontravam, e eu odiava todos os lugares porque ele não estava presente. E ninguém podia me dizer, ele vai chegar, como acontecia como acontecia quando durante a vida estava ausente. Eu me tornei um grande enigma para mim mesmo e perguntava, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Salmo 42:5. Mas ela não sabia o que me responder. E se eu dissesse, confia em Deus, ela acertadamente não me obedecia, porque aquele caríssimo amigo que ela havia perdido era, em sua pobreza, melhor e mais leal do que aquela fantasia que ela era convidada a aceitar. Somente as lágrimas me eram doces, pois elas foram as sucessoras do meu amigo na ordem dos meus sentimentos mais preciosos. E agora, Senhor, essas coisas são passadas e o tempo cicatrizou a ferida. Que eu aprenda contigo que és a verdade, que os ouvidos do meu coração prestem atenção às tuas palavras para que tu possas me dizer por que o pranto é doce para o infeliz. Acaso tu, mesmo estando presente em toda parte, atirastes para longe de ti a nossa miséria? E tu subsiste em ti mesmo, e nós somos jogados de cá para lá em várias provações? No entanto, a menos que nossas queixas cheguem aos teus ouvidos, não nos deve sobrar nenhuma esperança. Por que motivo, então, da amargura da vida, dos gemidos e das lágrimas, do suspiro e das queixas, colhe-se um fruto doce? Será a esperança de que tu nos ouças que o torna doce? Isso se aplica à verdadeira oração, pois nela há um anseio de nos aproximarmos de ti. Mas será que também se aplica ao luto pelo que perdemos e à dor que me acabrunhou? Pois eu não esperava que ele retornasse à vida, nem o desejava em minhas lágrimas. Eu apenas chorava enlutado. Sentia-me infeliz. Tinha perdido minha alegria. Ou será que o pranto é de fato uma coisa amarga e, exatamente pelo sentimento de repugnância pelas coisas de que antes desfrutávamos, quando delas retraímos, ele não nos dá prazer? Mas por que falo dessas coisas se agora não é o momento de perguntar, e sim o de confessar-me a ti? Infeliz eu era. Infeliz é toda a alma presa por amizade e coisas perecíveis. A alma é dilacerada quando as perde, e sente-se então a miséria, que já estava presente antes de perdê-las. Foi o que aconteceu comigo. Eu derramava lágrimas extremamente amargas e encontrava meu repouso na amargura. Assim eu era infeliz, e aquela vida infeliz era para mim mais cara do que o meu amigo. Pois embora eu de bom grado eu tivesse mudado, todavia eu estava menos disposto a separar-me dela do que dele. Realmente não sei se eu me teria separado dela em benefício dele, como se conta, se não for ficção, acerca de Pílades e Orestes, os quais teriam de bom grado morrido um pelo outro ou juntos, pois a separação era para eles pior que a morte. Mas em mim se originara um sentimento inexplicável, diametralmente oposto a esse, pois eu ao mesmo tempo detestava muitíssimo viver e temia morrer. Suponho que quanto mais o amava, tanto mais odiava e temia, como um inimigo cruel ao extremo, a morte, que o roubara de mim. E eu imaginava que ela em breve acabaria com todos os seres humanos, uma vez que mostrara seu poder sobre ele. Era assim que eu me sentia. Eu me lembro. Eis o meu coração, ó meu Deus. Examina-o até o fundo,
Pois eu me lembro bem disso, ó minha esperança, que me purificas da impureza desses sentimentos, tendo os meus olhos sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Salmo 25:15. Eu me admirava de que os outros, sujeitos à morte, vivessem, uma vez que aqueles que eu amava estavam mortos. E me admirava muito mais de que eu mesmo, sendo para ele um segundo eu, pudesse viver, estando ele morto. Bem disse alguém sobre seu amigo: tu, metade de minha alma. Pois eu sentia que a minha alma e a dele era uma alma em dois corpos. E, portanto, minha vida era para mim um horror, porque não podia viver sendo apenas uma metade. E talvez eu temesse a morte devido ao receio de que aquele que eu tanto amara viesse a morrer completamente. Ó loucura! Que não sabes como amar os homens em sua condição humana. Que tolo eu era então, suportando impacientemente a sorte humana. Eu me afligia, suspirava, chorava, ficava perturbado, não tinha sossego nem opinião. Carregava comigo uma alma estraçalhada e sangrando, desgostoso até minha tolerância em relação a ela. Contudo, onde lhe dar repouso eu não sabia. Não em calmos bosques, não em jogos e na música, nem em perfumados ambientes, nem em requintados banquetes, nem nos prazeres do leito e do divã, nem finalmente em livros ou na poesia ela encontrava repouso. Tudo parecia medonho, sim, até a própria luz. Tudo que não era o que ele fora era revoltoso, revoltante e odioso, exceto os gemidos e as lágrimas, pois somente neles eu encontrava um pouco de alívio. Mas quando minha alma se afastava deles, um enorme fardo de miséria pesava sobre mim. Para ti, ó Senhor, ela devia ter sido elevada, para que tu a aliviasses. Eu sabia, mas não podia nem queria fazê-lo, ainda mais porque quando eu pensava em ti, tu não eras nenhuma coisa sólida ou substancial, pois tu não eras tu mesmo, mas um mero fantasma, e o meu erro era o meu Deus, com Deus minúsculos. Se eu me predispunha a descarregar sobre ele o meu fardo, para poder encontrar descanso, ele deslizava no vazio e recaía pesadamente sobre mim. Eu me tornara para mim mesmo um lugar desagradável, onde não podia ficar e de onde não podia sair. Pois para onde deveria o meu coração fugir do meu coração? Para onde eu deveria fugir de mim mesmo? No entanto, fugi de minha terra natal, pois noutro lugar, onde meus olhos estavam menos habituados ao vê-lo, eles passariam a procurar menos o amigo perdido. E assim de Tagastes fui para Cartago. O tempo não perde tempo, tampouco passa em vão. Por meio de nossos sentidos, ele realiza estranhas operações mentais. Eis que os dias foram se sucedendo e nessa sucessão introduziram em minha mente outras imaginações e outras lembranças. E pouco a pouco me reconstituíram minhas antigas fontes de prazer. E aí minha dor cedeu. No entanto, sobrevieram não outras novas mágoas, mas sim as causas de outras mágoas. Pois, por que razão a antiga mágoa me havia ferido do mais fundo da alma, senão pelo fato de eu ter derramado sobre o pó, amando alguém fadado à morte, como se ele nunca devesse morrer? Pois o que me reanimou e me revigorou acima de tudo foi o conforto dos amigos, com os quais eu continuei amando o que amava em vez de ti. E isso tudo era uma monstruosa fábula, uma prolongada mentira, que com suas sensuais provocações corrompiam minha alma, arrastada pelo seu comichão de ouvir. E para mim, aquela fábula não queria morrer com a mesma facilidade com que morreram alguns de meus amigos. Neles haviam outras coisas que mantinham minha mente mais ocupada. Conversar e rir juntos, trocar favores uns com os outros, ler juntos livros agradáveis, fazer bobagem e agir seriamente juntos.
às vezes discordar sem ofender-se, como quem discordasse de si mesmo, e até mesmo usar a raridade dessas discordâncias para condimentar nossas concordâncias mais frequentes. Às vezes ensinando e às vezes aprendendo. Sentir uma impaciente saudade pelos ausentes e festejar com alegria a volta dos que haviam partido. Essas expressões e outras semelhantes que procediam do coração daqueles que amavam e eram amados por suas feições, sua conversa, seus olhos e 1000 gestos agradáveis, era o combustível capaz de fundir nossas almas, transformando muitas numa só. Isso é o que amamos nos amigos, e sendo amada assim, a alma humana se condena a si mesma se não aceitar nem retribuir o amor de quem a ama, não vendo nada no ser amado, exceto os indícios da benevolência dele. Daí o luto quando alguém morre, e as trevas da dor que, mergulhando o coração nas lágrimas, transformam toda a doçura em amargura. E a perda da vida de quem morreu sucede à morte de quem continua vivo. Feliz de quem te ama e ama seu amigo em ti e seu inimigo por causa de ti. Pois só não perde ninguém aquele para qual todos são caros, naquele que não se pode perder. E quem é esse, senão Deus, o Deus que criou os céus e a terra, Gênesis 1:1. E enche os céus e a terra, Jeremias 23:24. Porque enchendo os cria. Ninguém te perde, senão quem te abandona. E quem te abandona, para onde vai ou para onde foge, senão de ti satisfeito para ti insatisfeito? Pois onde deixará de encontrar tua lei em sua própria punição? A tua lei é a verdade, Salmo 119, 142. E a verdade és tu, conferir João 14:6. Restaura, ó Senhor, Deus dos exércitos, faz resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos, Salmo 80:19. Pois para onde quer que se volte a alma humana, a não ser que se volte para ti, ela se fixa em tristeza, sim, mesmo quando contempla coisas belas. No entanto, fora de ti e da alma, essas coisas não existiriam se não procedessem de ti. Elas surgem e desaparecem. Surgindo, elas, por assim dizer, começam a existir. Crescem para poder aperfeiçoar-se. Aperfeiçoadas, envelhecem e definham. Nem todas envelhecem, mas todas definham. Sendo assim, então, quando surgem e lutam para existir, quanto mais rápido for seu crescimento para a existência, tanto mais rápida é a corrida para a inexistência. Essa é a lei de sua natureza. Isso é o que lhe designastes, porque elas são partes de coisas que não existem todas ao mesmo tempo, mas desaparecendo e sucedendo-se em seu conjunto, elas completam o universo, do qual são partes. Exatamente da mesma forma, a nossa fala se realiza por meio de sinais que produzem um som. Isso, porém, só se realiza quando o som de uma sílaba desaparece para que outra possa sucedê-lo. Por todas essas coisas, permite que minha alma te louve, ó Deus, Criador de tudo. No entanto, que minha alma não se fixe nela com a cola do amor por meio dos sentidos físicos. Elas acabam onde devem acabar, deixando de existir, e estraçalham a alma com venenosos sentimentos de saudade, porque a alma quer existir, mas quer repousar naquilo que ama. Nessas coisas, porém, não há lugar para repouso. Elas não são permanentes, são fugídias. E quem pode consegui-las com os sentidos da carne? Sim, quem consegue agarrá-las quando estão ao alcance da mão? Os sentidos da carne são lentos, porque são sentidos da carne, e por isso mesmo limitados. São suficientes para realizar suas funções naturais, mas não para impedir que as coisas percorram seu curso desde o começo designado até o fim designado. Pois na tua palavra, pela qual foram criadas, elas ouvem seu decreto, daqui até ali.
Não sejam insensatas, ó minha alma, nem deixe que o tumulto da loucura ao seu redor ensurdeça os ouvidos do seu coração. Ouça você também, a própria palavra a chama de volta. Ali está o lugar de descanso tranquilo, onde o amor não é abandonado, se ele mesmo não se abandona. Veja estas coisas desaparecerem, para que outras possam substituí-las, e assim seja completado este universo inferior por todas as suas partes. Mas eu não me afasto de modo algum, diz a palavra de Deus. Fixe nela a sua morada, confie a ela tudo o que tem deste mundo, ó minha alma, pelo menos agora que está cansada de vaidades. Confie aos cuidados da verdade tudo aquilo que recebeu da verdade, e então nada perderá, e sua deterioração novamente florescerá e terá a cura de todas as doenças. Salmo 103, 3. As partes mortais serão reformadas e renovadas em você. Não lhe depositarão no lugar para onde elas descem, mas elas ficarão firmemente unidas a você e substituirão para todo o sempre diante de Deus, por meio da palavra dele, semente, imperecível, viva e permanente. 1 Pedro 1:23. Por que, sendo assim, você se perverte e segue seus instintos carnais? Eles sim devem converter-se e lhe seguir. Eles sim devem converter-se e lhe seguir. Tudo aquilo que você sente por meio dos sentidos físicos é parcial. O todo do qual as coisas são partes, você não conhece. No entanto, elas lhe dão prazer. Mas se os sentidos físicos tivessem a capacidade de compreender o todo e para a sua punição não tivessem sido justamente limitados a uma parte dele, você desejaria que tudo o que agora existe desaparecesse para que, assim, o todo lhe desse mais prazer. O mesmo se aplica ao que falamos. Pelos mesmos sentidos físicos você ouve, mas não gostaria que as sílabas permanecessem imutáveis. Prefere que elas voem cedendo o seu lugar umas às outras para que você ouça a frase inteira. Quando uma coisa é constituída de muitas outras, se todas pudessem ser percebidas em seu conjunto completo, a coletividade total agradaria mais do que seus elementos separados, se ela pudesse ser percebida simultaneamente. Mas muito melhor do que essas coisas é aquele que tudo criou. Ele é o nosso Deus, ele não passa, pois não existe nada para sucedê-lo. Se as coisas materiais lhe agradam, louve a Deus por elas e retribua o seu agrado ao seu Criador, para evitar que essas coisas que lhe agradam desagradem a ele. Se as almas lhe agradam, que elas sejam amadas em Deus, pois são mutáveis, mas nele são firmemente estabilizadas. Caso contrário, elas passariam e desapareceriam. Que nele elas sejam amadas. Você pode e deve dizer-lhes: a ele vamos amar, a ele vamos amar. Ele criou todas as coisas e não está tão distante daqui, pois ele não as criou e depois foi embora. Mas elas são dele e estão nele. Ele está onde se ama a verdade. Está dentro do próprio coração. No entanto, o coração se derramou dele. Voltem para o seu coração, ó rebeldes. Isaías 46:8. E apeguem-se àquele que os criou. Permaneçam com ele e vocês terão firmeza. Descansem nele e vocês terão descanso. Para onde vocês querem ir em seus ásperos caminhos? Para onde? O bem que vocês amam vem dele, mas só é bom e agradável em relação a ele, e com justiça se tornarão amargos se vocês amarem injustamente qualquer coisa que venha dele, se com isso ele for abandonado. Por que motivo então vocês ainda trilham esses caminhos difíceis e penosos? O descanso não está onde vocês o buscam. O que quer que vocês procurem não vão encontrá-lo onde estão procurando. Vocês buscam uma vida abençoada na terra da morte.
Ela não está aqui, pois como poderia haver uma vida abençoada onde não há vida? Mas nossa verdadeira vida veio ao nosso encontro, carregou a morte e a sufocou na abundância de sua própria vida. Com aquela voz de trovão, ele nos chamou de volta para seu lugar secreto, de onde ele veio até nós. Primeiro dentro do ventre da Virgem, onde ele se casou com a criação, nossa carne mortal, para que ela não temesse eternamente ser mortal. E depois disso, como um noivo que saiu do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Salmo 19:5. Pois ele não se deteve, mas correu chamando forte com palavras, feito morte, descida e ascensão, gritando forte a fim de que voltássemos para ele. Depois ele se afastou de nosso olhar a fim de que pudéssemos voltar para dentro do coração e ali encontrá-lo. Pois ele foi embora e eis que ele está aqui. Ele não permaneceria por muito tempo conosco, mas não nos deixou, porque partiu para o lugar de onde nunca tinha partido, porque o mundo foi feito por intermédio dele. João 1:10. E Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo 1:15. A ele minha alma se confessa dizendo-lhe: cura-me, pois pequei contra ti. Salmo 41:4. Ó filhos dos homens, até quando vocês serão duros de coração? Mesmo agora, depois da descida da vida para vocês, não irão se elevar e viver? Mas para onde se elevarão vocês que estão no alto e se pronunciam contra o céu? Desçam para poderem subir e ascender até Deus, pois vocês, erguendo-se contra ele, decaíram. Diga isso àquelas almas para que elas possam chorar passando pelo vale de lágrimas. Salmo 84:6. Elevando-as com você para Deus, pois pelo seu Espírito vocês lhe diz isso, se falar ardendo no fogo da caridade. Essas coisas eu então não sabia e amava essas belezas inferiores e descia até o fundo do poço. Aos meus amigos eu dizia: nós amamos alguma coisa que não seja bela? Então, o que é belo? O que é a beleza? O que é aquilo que nos atrai e conquista nas coisas que amamos? Pois se não houvesse nelas alguma graça e beleza, elas de modo algum poderiam nos atrair para si. Eu notava e percebia que nos próprios corpos havia uma beleza, pelo fato deles formarem uma espécie de todo, e também outra beleza que resultava da correspondência mútua e adequada, como no caso da parte do corpo como o seu todo, ou de um sapato com o pé, fatos semelhantes. Essa consideração surgiu em minha mente, provindo do fundo do coração, e eu escrevi sobre o belo e o adequado. Acho que 2 ou 3 livros. Tu sabes, ó Senhor, pois por isso agora me foge da memória, porque não os tenho. Eles se perderam, não sei como. Mas o que me levou, ó Senhor meu Deus, a dedicar esses livros a Hierio, um orador de Roma, que eu não conhecia pessoalmente, mas de quem gostava por sua fama de eminente erudito e por algumas palavras dele que eu ouvira e me agradaram? Mas, porém, eu gostava dele porque ele agradava os outros, que lhe dispensavam grandes elogios, admirando-se de que um sírio, inicialmente treinado em eloquência grega, viesse depois a tornar-se um maravilhoso orador latino, um dos mais cultos e em assuntos pertinentes à filosofia. Um homem é elogiado e sem nunca ter sido visto, é amado. Será que esse amor entra no coração dos ouvintes através da boca de quem faz os elogios? Não é isso.
Um admirador é inflamado por outro. O que provoca a admiração pelo elogiado é o fato de se perceber que os elogios partem de um coração sincero. Isto é, quem elogia gosta da pessoa elogiada. Era assim que, naquela época, eu gostava dos homens, segundo o julgamento de outros homens. Não o teu, ó meu Deus, em quem ninguém se desilude. Mas mesmo assim, porque eu não gostava deles por outras qualidades, como as de um famoso cocheiro de biga ou de um lutador que enfrenta feras na arena, desfrutando uma grande popularidade vulgar? Eu gostava deles por motivos totalmente diferentes e sérios, e assim gostaria de ser eu mesmo elogiado. Não queria ser aplaudido como são os atores, embora eu gostasse deles e eu os aplaudisse. Mas preferia ser desconhecido a ser conhecido dessa forma. Preferia até ser odiado a ser amado assim. Onde estão agora os impulsos para essas variadas e diversas formas de amor acumuladas numa única alma? Considerando que somos igualmente seres humanos, porque gosto de constatar em outros qualidades que em mim desprezaria e jogaria para bem longe. Jogaria para bem longe? Tampouco é defensável dizer que, como alguém gosta de um cavalo, embora jamais quisesse ser um cavalo, se isso fosse possível, assim também pode dizer o mesmo de um ator que compartilha a nossa natureza. Será que eu, que sou um ser humano, gosto de constatar num de meus semelhantes o que eu detestaria ser? O próprio homem é um grande abismo, mas até seus cabelos estão contados, ó Senhor, e nenhum deles cai no chão sem o seu consentimento. Mateus 10, 29 e 30. No entanto, os cabelos de sua cabeça são muito mais fáceis de contar do que seus sentimentos ou as batidas do coração. Mas aquele orador era do tipo que eu amava, desejando ser igual a ele. Cometi esse erro por causa de meu inflado orgulho, sendo jogado para cá e para lá por todo o vento. Efésios 4:14. Mas ainda era guiado por ti, mesmo que muito misteriosamente. Como sei disso, é por que motivo te confesso com tanta confiança que o amei mais por causa do amor daqueles que o elogiavam do que por causa das qualidades pelas quais ele era elogiado? Porque se ele não tivesse sido elogiado por seres esses mesmos homens, se eles com desprezos e desdém me tivessem dito as mesmas coisas a respeito dele, eu nunca me teria sentido tão inflamado e entusiasmado a ponto de amá-lo. Mas as coisas não teriam sido diferentes, tampouco ela seria diferente. Apenas mudariam o sentimento dos que o elogiavam. Eis onde se situa, nesse caso, a alma impotente, que ainda não tem a sustentação da verdade. Como sopros de língua que saem da boca dos teimosos, assim ela oscila de um lado para o outro, avançando e retrocedendo, e com isso a luz é ofuscada e não se enxerga a verdade. E vejam, ela está diante de nosso nariz. Para mim era muito importante que minha dissertação e meus estudos fossem conhecidos daqueles homens. Caso eles os aprovassem, eu ficaria ainda mais inflamado. Mas se desaprovados, meu coração vazio, desprovido de toda solidez, se teria sentido ferido. No entanto, o belo e o adequado, sobre o qual escrevi para ele, foi um tema que analisei com prazer, avaliando e admirando, embora ninguém colaborasse nisso comigo. Naquela época, eu não percebia que essa grave questão se transformava em tua sabedoria, ó tu onipotente, o único que realiza feitos maravilhosos. Salmo 72, 18. Em minha mente girava em torno de formas físicas. Eu definia e distinguia como belo o que é tal em si mesmo e como adequado aquilo cuja beleza se harmoniza com alguma outra coisa. Isso eu sustentava com o exemplo de corpos físicos. Depois passei a tratar da natureza da mente, mas a falsa noção que eu tinha de coisas espirituais não me deixava enxergar a verdade. Todavia, a força da verdade por si só saltou-me aos olhos, e eu desviei minha alma ofegante da substância incorpórea, direcionada para as linhas,
cores e volumosas magnitudes. Não conseguindo vê-las como atributos de minha mente, julguei que a mente era invisível. E considerando que na virtude eu amava a paz e no vício detestava a discórdia, naquela observei uma unidade, mas neste uma espécie de divisão. Naquela unidade concebi a consistência da alma humana, a natureza da verdade e do bem essencial. Mas nessa divisão, eu infelizmente imaginei a existência de alguma desconhecida substância de vida irracional e a natureza do mal essencial, que não apenas deveria ser uma substância, mas também uma vida real. Porém, não derivava de ti, ó meu Deus, de quem tudo procede. A primeira eu chamei de mônada, como se fosse uma alma sem sexo, mas a segunda eu chamei de díade, cólera em atos violentos e em atos vergonhosos, concupiscência. Eu não sabia do que estava falando, pois eu não havia aprendido de doutos que o mal não era uma substância, nem que a alma não era o bem essencial e imutável. Pois como surgem atos violentos se corromper-se a emoção da alma, da qual brotam ações impetuosas, comportando-se ela de modo insolente e descontrolado? E como surge a concupiscência diante desses comportamentos desgovernados da alma, por meio da qual são sórvidos prazeres carnais? Assim também, erros e opiniões falsas corrompem a conversação, se a própria alma racional se corrompe. Era o que acontecia comigo então. Eu não sabia que a alma precisa ser iluminada por outra luz para poder ser partícipe da verdade, percebendo que a essência da verdade não é ela mesma. Tu, Senhor, mantém acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Salmo 18, 28. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Tiago 1,17. Mas eu me esforçava para me aproximar de ti, e tu me rechaçavas para que eu sentisse o gosto da morte, pois Deus se opõe aos orgulhosos. Tiago 4,6, 1 Pedro 5,5. Mas o que denuncia mais orgulho do que o fato de eu, em minha estranha loucura, sustentar que eu era por natureza o que tu és? Pois embora, estando sujeito a mudanças, tantas coisas evidenciam isso, e o meu próprio desejo se torna-me sábio, era a vontade de melhor ou pior. Mesmo assim, preferi imaginar-te sujeito a mudanças, a imaginar-me como não sendo o que tu és. Consequentemente, eu era rechaçado por ti, e tu resistias à minha vã arrogância. Eu imaginava formas físicas, e eu mesmo, sendo carne, acusava a carne, e brisa passageira que não retornam. Salmo 78, 39. Não voltava a ti. Continuava transmitindo coisas que não existem nem em ti, nem em mim, nem no mundo físico. Coisas que tampouco eram criadas para mim pela tua verdade, mas sim criadas pela minha loucura de coisas físicas. E eu costumava perguntar aos teus pequenos, meus concidadãos, dos quais, sem me dar conta, eu estava afastado. Cheio de insensatez e palavras vãs, costumava perguntar-lhes: por que nesse caso a alma criada por Deus comete erros? Mas eu não queria que me perguntassem: por que nesse caso Deus comete erros? Eu sustentava que tua essência imutável cometia erros em casos de necessidade, em vez de confessar que minha essência mutável se extraviara por sua própria vontade e agora persistia no erro, o que era seu castigo. Tinha eu 26 ou 27 anos na época em que escrevi aqueles volumes, ponderando comigo mesmo ficções físicas. Elas zumbiam aos ouvidos do coração, e eu as transformava, ó doce verdade, em tua melodia interior, meditando sobre o belo e o adequado, querendo muito me encontrar e prestar ouvido a ti, e encher-me de alegria quando ouvisse a voz do noivo.
João 3,29. Mas eu não conseguia, pois pela própria voz de meus erros era impelido para longe de ti, e sob o peso do meu orgulho afundava-me no abismo. Pois tu não me fizestes ouvir de novo júbilo e alegria, e não exultaram os ossos que esmagastes. Salmo 51:8. E de que me adiantou eu ter lido por acaso e entendido sem a ajuda de ninguém uma obra de Aristóteles conhecida como As 10 Categorias? Eu tinha então pouco mais de 20 anos e o nome do autor tinha grande importância para mim. Era como se o nome do filósofo fosse algo grande e divino devido às frequentes citações dessa obra feitas pelos meus professores de retórica em Cartago e por outros considerados eruditos, que cheios de orgulho se referiam a ele de boca cheia. Troquei ideias com os outros leitores dessa obra, que afirmavam que mal conseguiam entendê-las mesmo com o auxílio de bons tutores. Eles não se limitavam a explicar com palavras, mas traçavam desenhos no chão, e mesmo assim não sabiam me dizer mais do que eu havia aprendido na minha leitura sem ajuda alguma. O livro me parecia falar com muita clareza de substância, tais como homem, e de qualidades, tais como a figura do homem, seu tipo, a estatura, sua altura em centímetros, a relação que quem em seu irmão, ou o lugar que ocupa, ou o tempo em que nasceu, ou se está de pé ou sentado, ou se está calçado ou armado, ou se ele sofre alguma influência, e todas as inúmeras coisas que poderiam ser listadas sob esses 9 predicamentos, dos quais acabo de dar alguns exemplos, ou sob a categoria principal, que é a substância. De nada me servia tudo isso, visto que até me atrapalhava, porque uma vez que qualquer coisa que eu imaginasse era incluída nessas 10 categorias. Desse modo eu tentava entender, ó meu Deus, também a tua maravilhosa e imutável unidade, como se também tu estivesse sujeito à tua própria grandeza ou beleza, de maneira que essas tuas qualidades, como acontece com os corpos físicos, também devesse existir em ti, que seriam o sujeito delas, quando realmente tu mesmo é tua grandeza e beleza. Um corpo físico não é grande e belo pelo fato de ser um corpo, uma vez que, mesmo que ele fosse menor ou menos belo, ainda seria um corpo. Mas a ideia que eu tinha concebido sobre ti era falsa, não era verdade, eram ficções de minha miséria, não realidades de tua bem-aventurança. Pois tu ordenastes, e foi o que aconteceu comigo, que a terra me desse espinhos e ervas daninhas, e, com o suor do meu rosto, eu comesse o meu pão. Gênesis 3, do verso 18 e 19. Qualquer livro das assim chamadas artes liberais, eu, pobre escravo de pobres desejos, lia e entendia sem precisar de ajuda de ninguém. De que me adiantava isso? Essas obras me davam prazer, mas eu não sabia de onde vinham todas aquelas verdades e certezas que elas continham. Eu estava de costas para a luz e tinha o rosto voltado para as coisas sobre as quais a luz se incendia. Portanto, meu rosto, com o qual eu contemplava as coisas iluminadas, não estava em si mesmo exposto à luz. Todos os escritos que tratavam de retórica ou de lógica, geometria, música, aritmética, ou eu os entendia facilmente sem precisar de nenhum instrutor. Tu sabes disso, ó Senhor meu Deus, porque a facilidade de entendimento, bem como a argúcia do discernimento, são dons que tu me concedestes. Eu, porém, não os ofereci em sacrifício a ti. Assim, esse dom não tinha para mim nenhuma utilidade, mas contribuía para a minha perdição, pois eu saí pelo mundo para obter desse modo a minha parte da herança, para o meu próprio uso. Lucas 15:12. E eu por ti não aguardei, ó tu, minha força. Salmo 59:9. Eu te deixei e fui embora para uma região distante, onde desperdicei meus bens vivendo irresponsavelmente. Lucas 15:13. De que me adiantava as boas qualidades se não eram bem empregadas? Pois eu só percebi que aquelas artes eram conquistadas com grandes dificuldades,
mesmo por pessoas diligentes e talentosas. Depois que tentei explicá-las, então percebi que até os mais entendidos de modo geral me acompanhavam em duras penas. Mas de que me adiantava imaginar que tu, ó Senhor Deus, que és a verdade, eras um vasto corpo brilhante do qual eu era um fragmento? Que grande perversão! Mas eu era assim. Eu que, naquele tempo, não me envergonhava de professar diante dos homens minhas blasfêmias, latindo feito um cão contra ti, não me envergonho agora, ó meu Deus, de invocar-te e confessar as tuas misericórdias para comigo. De que me adiantava então minha ágil inteligência naquela ciência e todos aqueles complicados volumes elucidados por mim sem o auxílio da instrução humana, visto que eu estava tão perfidamente errado e agia como uma desfacatez tão sacrilega na doutrina da piedade? Ou que empecilho seria uma mente mais lerda para teus pequeninos, sabendo-se que eles não se afastam de ti, para que no ninho da tua igreja eles possam emplumar-se em segurança, nutrindo suas asas na caridade, com o alimento de uma sólida fé? Ó Senhor nosso Deus, sob a proteção de tuas asas, nos escondes. Salmo 17:8. Protege-nos e carrega-nos. Tu nos carregarás quando somos pequenos e até mesmo na velhice quando tivermos cabelos brancos. Isaías 46:4. Pois quando tu és a nossa firmeza, então ela é o vigor. Mas quando ela depende de nós, é fraqueza. Nosso bem subsiste em ti, e quando dele nos afastamos, somos desvirtuados. Vamos agora, Senhor, retornar, para não sermos transtornados, porque em ti subsiste nosso bem, que não se deteriora, o bem que és tu. Tampouco devemos temer que não haja para onde retornar por termos renegado o bem, pois durante nossa ausência, a nossa mansão, a eternidade, não ruiu.